11. L. A cadeia mágica. Manos, a força mágica. O grande agente mágico que chamamos de luz astral, que outros chamam de alma da terra, que os antigos químicos denominavam de azote e magnésia. Essa força oculta, única e incontestável, é a chave de todos os domínios, o segredo de todos os poderes. É o dragão voador de Medeia, a serpente do mistério edênico, é o espelho universal das visões, o laço das simpatias, o manancial dos amores, da profecia e da glória. Saber apoderar-se desse agente é ser depositário do próprio poder de Deus. Toda a magia real, efetiva, todo o verdadeiro poder oculto reside nisso, e todos os livros da verdadeira ciência não têm outro objetivo senão demonstrá-lo. Para apoderar-se do grande agente mágico são necessárias duas operações: concentrar e projetar, ou, em outros termos, fixar e mover. O autor de todas as coisas deu como base e como garantia ao movimento a fluidez. O mago deve operar da mesma forma. O entusiasmo é contagioso, disse. Por quê? Porque o entusiasmo não se produz sem crenças arraigadas. A fé produz a fé. Crer é ter uma razão de querer. Querer com razão é querer com uma força. Não direi que infinita, mas sim indefinida. O que se opera no mundo moral e intelectual ocorre com maior motivo no físico. Quando Arquimedes pedia um ponto de apoio para erguer o mundo, buscava simplesmente o grande arcano mágico. Sobre um dos braços do andrógeno de Heinrich Kunrat, lê-se esta palavra, coagula, e sobre o outro, solve. Reunir e expandir são os dois verbos da natureza. Porém, como reunir e como expandir a luz astral ou a alma do mundo? Reúne-se por meio do isolamento e se expande por meio da cadeia mágica. O isolamento consiste para o pensamento em uma independência absoluta, para o coração em uma liberdade completa, para os sentidos em uma continência perfeita. Todo indivíduo que tem preconceitos e temores, todo homem apaixonado e escravo de suas paixões é incapaz de reunir e de coagular, segundo a expressão de Conrad, a luz astral ou a alma do mundo. Todos os verdadeiros adeptos foram independentes até o suplício, sóbrios e castos até a morte, e a razão desta anomalia é que, para dispor de uma força, não é possível ser presa desta mesma força, de forma que seja ela que disponha de nós. Mas então perguntarão os homens que buscam na magia um meio de responder maravilhosamente aos anelos da natureza: de que serve um poder que não se pode empregar para a própria satisfação? Pobres daqueles que o perguntam. Se eu lhes dissesse, como poderiam compreendê-la? As pérolas nada são por não terem valor algum para os partidários de Epicuro. Não achava Cúrcio mais belo mandar naqueles que possuíam ouro do que possuí-lo ele mesmo? Não é preciso ser algo mais do que um homem ordinário quando se tem a pretensão de ser quase Deus. Quanto ao mais, lamento infligi-los ou desanimá-los. Mas não invento aqui as altas ciências. Eu as ensino e apresento as rigorosas necessidades ao estabelecer suas condições primeiras e mais inexoráveis. Pitágoras era um homem livre, sóbrio e casto. Apolônio de Tiana e Júlio César foram homens de austeridade assombrosa. Paracelso fazia duvidar do seu próprio sexo, tão estranho se mostrava às fraquezas do amor. Raymond Lúlio levava os rigores da vida até o mais exaltado
ascetismo. Jerome Cardan exagerou na prática do jejum até o ponto de morrer de fome se tivermos de crer na tradição. Agripa, pobre, percorrendo o mundo em meio aos pobres, morreu quase na miséria, de preferência a ser vítima dos caprichos de uma princesa que insultava a liberdade da ciência. Qual foi então a felicidade desses homens? A inteligência dos grandes segredos e a consciência do poder. Era o suficiente para essas grandes almas. É preciso ser como eles para saber o que souberam? Certamente que não, e este livro que escrevo é talvez a prova disso. Mas, para fazer o que fizeram, é absolutamente necessário lançar mão dos meios que eles empregaram. Mas, realmente, o que fizeram? Assombraram e subjugaram o mundo. Reinaram mais efetivamente que os reis. A magia é um instrumento de bondade divina ou de diabólico orgulho, porém é a morte das alegrias da terra e dos prazeres da vida mortal. Então, para que estudar? Perguntarão os vivedores. Pois simplesmente para conhecer e posteriormente talvez também para aprender a desconfiar da incredulidade estúpida e da credulidade puéril. Seres humanos do prazer, e como metade desses seres humanos contam também as mulheres, não constitui um prazer muito grande a curiosidade satisfeita? Lede, pois, sem temor que, a despeito de vossa curiosidade, não chegareis a ser magos. Aliás, essas disposições de renúncia absoluta apenas são necessárias para instaurar as correntes universais e alterar a face do mundo. Há operações mágicas relativas e limitadas a um determinado círculo para as quais não são necessárias tão heróicas virtudes. Pode-se operar sobre as paixões por meio das paixões, determinar a simpatia ou a antipatia, tornar enfermo ou curar sem deter a onipotência do mago. É preciso unicamente prevenir-se do risco a que se está sujeito em uma reação proporcional à ação da qual poder-se-ia facilmente sair como vítima. No ritual, tudo isso será explicado. Formar a cadeia mágica é estabelecer uma corrente magnética que será mais e mais forte em razão da extensão dela mesma. Veremos no ritual como essas correntes podem ser produzidas e quais são as diversas maneiras de formar a cadeia. A tina de Mesmer era uma cadeia mágica bastante imperfeita. Muitos grandes círculos de iluminados de diversos países do norte possuem cadeias mais poderosas. A própria sociedade de certos sacerdotes católicos, célebre por seus poderes ocultos e sua impopularidade, se acha estabelecida pelo plano e em conformidade com as condições das cadeias mágicas mais poderosas, sendo esse o segredo de sua força, que eles atribuem exclusivamente à graça ou à vontade de Deus, solução vulgar e fácil de todos os problemas de forma em influência ou em adestramento. No nosso ritual, pode-se apreciar a série de cerimônias e evocações verdadeiramente mágicas que compõem a grande obra da evocação sob o nome de Exercícios do Santo Inácio. Todo entusiasmo propagado em uma sociedade por uma continuidade de comunicações e práticas sólidas produz uma corrente magnética e se conversa ou é aumentado pela corrente. A ação da corrente é arrastar e muitas vezes exaltar as pessoas impressionáveis e débeis para a organização nervosa. Os temperamentos dispostos à histeria ou a alucinações. Essas pessoas se tornam prontamente poderosos. Poderosos veículos da força mágica e projetam vigorosamente a luz astral na mesma direção da corrente. Opor-se, então, às manifestações da força seria, de algum modo, combater a fatalidade. Quando o homem fariseu, Saul ou Skoll, arrojou-se de todo o fanatismo e teimosia de um sectário contra o cristianismo invasor, colocou-se a si mesmo e à sua revelia, à mercê do poder que acreditava combater,
Foi assim fulminado por um raio magnético que foi, indubitavelmente, mais instantâneo por causa do efeito combinado de uma congestão cerebral e de uma queimadura do sol. A conversão do jovem israelita Afonso de Rashbona é um fato contemporâneo de idêntica natureza. Conhecemos uma seita de entusiastas da qual se ri à distância, riso contagiante que não se pode nem remediar nem combater. Direi mais: os que se aproximarem dela, mesmo para combatê-la, nela entram contra a vontade. Direi que os círculos mágicos e as correntes magnéticas se estabelecem por si mesmos e se influenciam segundo leis necessárias àqueles que se submetem à sua ação. Cada um de nós é atraído para um círculo de relações que tem seu mundo e do qual sofre influência. Jean-Jacques Rousseau, esse legislador da Revolução Francesa, esse homem que a nação mais espiritual do mundo aceitou como a encarnação da razão humana, foi arrastado para a ação mais triste de sua vida, para o abandono de seus filhos por meio da influência magnética de um círculo de libertinos e pela corrente mágica de uma mesa de hotel. Ele o cita singela e ingenuamente em suas confissões, e é um fato que ninguém reparou. São muitas vezes os grandes círculos que formam os grandes homens e, reciprocamente, não há neles homens incompreendidos. Há, sim, homens excêntricos, e essa palavra parece ter sido inventada por um adepto. O homem excêntrico de gênio é aquele que cuida para formar um círculo lutando contra as forças de atração central das cadeias e das correntes estabelecidas. Seu destino é ser feito em pedaços ou triunfar. Qual é a dupla de condições para o êxito de tal caso? Um ponto central de fixidez e uma ação circular perseverante de iniciativa. O homem de gênio é aquele que descobriu uma lei real e que, consequentemente, detém uma força invencível de ação e de direção. É possível que morra na obra, mas o que desejou se cumpre a despeito de sua morte, pois a morte é uma verdadeira assunção para o gênio. Quando eu ascender na terra, dizia o maior dos iniciados, arrastarei tudo atrás de mim. A lei das correntes magnéticas é a do próprio movimento da luz astral. Esse movimento é sempre duplo e se manifesta em sentido contrário. Uma grande ação prepara sempre uma reação igual e, em segredo, dos grandes sucessos reside todo ele na persistência das reações. Foi assim que Chateaubriand, inspirado pelo dissabor das Saturnais revolucionárias, pressentiu e preparou o colossal êxito do seu gênio do cristianismo. Fazer frente a uma corrente que inicia seu círculo é querer ser despedaçado, como foi o grande e desafortunado imperador Juliano. Fazer frente à corrente que percorreu todo o círculo de sua ação é assumir a direção da corrente contrária. O grande homem é aquele que chega a tempo e sabe inovar oportunamente. Voltaire, no tempo dos apóstolos, não teria encontrado eco para suas palavras e teria sido talvez meramente um parasita engenhoso dos festins de Trimalcion. Na época em que vivemos, tudo está preparado para uma nova explosão de entusiasmos evangélicos e de desinteresse cristão, precisamente por causa do desengano universal, o positivismo egoísta e o cinismo público com os quais se ostentam os mais grosseiros interesses. O êxito de certos livros e a tendência mística dos espíritos são sintomas nada equívocos dessa predisposição geral. Velhos templos são restaurados e outros novos edificados. Quanto mais se move, mais se sente o vazio de crenças. Com mais afinco se as espeta. O mundo inteiro espera, uma vez mais, o Messias, cuja vinda não pode tardar. Que se encontre, por exemplo, um homem colocando em uma elevada posição por sua classe ou por sua fortuna, um papa
um rei ou um judeu milionário, que esse homem sacrifique pública e solenemente todos os seus interesses materiais pela salvação da humanidade, que se faça o redentor dos pobres, o propagador e ainda a vítima de doutrinas de abnegação e de caridade. Se formará em seu torno um concurso imenso e no mundo será produzida uma plena alteração. A elevada posição de tal personagem é, contudo, necessária, porque, nos nossos tempos de miséria e charlatanismo, todo verbo que precede de baixas camadas sociais já vem com a marca da suspeita de uma ambição desmedida e de um interesse enganoso. Vós que não sois ninguém e que nada possuis, não espereis ser nem apóstolo nem Messias. Tendes fé e quereis proceder em razão da vossa fé. Chegai primeiramente aos meios de ação, que são a influência da posição e do prestígio da fortuna. Em outras épocas fazia-se ouro com a ciência. Hoje é preciso refazer a ciência com o ouro. Fixou-se o volátil e é preciso volatizar-se o fixo. Em outros termos, materializou-se o espírito e agora é necessário lograr a espiritualização da matéria. A mais sublime das palavras hoje não produz eco, se não for produzida sob a garantia de um nome, isto é, de um sucesso que representa um valor material. Quanto vale um manuscrito? O que vale na livraria a assinatura do autor? A razão social, Alexandre Dumas e Cia, companhia, por exemplo, representa uma das garantias literárias de nossa época. Entretanto, a Casa Dumas só vale por seus produtos costumeiros e romances. Que Dumas ache uma magnífica utopia ou uma solução admirável para o problema religioso e essas descobertas não seriam consideradas senão caprichos divertidos do romanticista, e ninguém o tomaria a sério, apesar da celebridade europeia do panurgo da literatura moderna. Estamos no século das posições adquiridas, cada qual vale em razão do que representa social e comercialmente falando. A ilimitada liberdade da palavra produziu tal conflito de discursos que hoje em dia nada diz que dizem, mas sim quem disse isso. Se foi Rothschild ou Sua Santidade Pio IX ou ainda Monsenhor Dupanloup, será alguma coisa. Se foi Tartempion, embora este seja o que é possível, afinal, um prodígio, mas ignorado de gênio, de ciência e de bom senso, não será nada. Aquele que me indagasse, se possuis o segredo dos grandes êxitos e da força que pode mudar o mundo, por que não te serve delas? Eu responderia, esta ciência a adquiri tarde demais para mim mesmo, e perdi para adquiri-la o tempo e os recursos que talvez me tivessem colocado na situação de fazer o uso devido, mas a ofereço àqueles que encontraram em posição adequada para fazê-lo. Homens ilustres, ricos, grandes do mundo, que não estáis satisfeito com o que tendes e com o que sois, e que sentis no vosso coração uma ambição mais nobre e mais alta. Quereis ser os pais de um mundo novo ou os monarcas de uma civilização rejuvenescida? Um sábio, pobre e obscuro, descobriu a alavanca de Arquimênides e a oferece a vós para o bem somente da humanidade, sem vos pedir nada em troca. Os fenômenos que ultimamente agitaram a América e a Europa acerca das mesas falantes e das manifestações fluídicas nada mais são do que as correntes magnéticas em princípio de formação e as solicitações da natureza que nos convida para a redenção da humanidade e a reconstruir grandes cadeias simpáticas e religiosas. Efetivamente, a estagnação da luz astral seria a morte do gênero humano, e os entorpecimentos deste agente secreto já se fizeram manifestar por meio de fantasmas espantosos de decomposição e morte. A cólera morboso, por exemplo, as epidemias das batatas e da uva não obedecem a outra coisa, como ouviram em sonhos, obscura e simbolicamente, os dois pastorezinhos de La Salette. A fé inesperada que suscitou esse relato e a imensa afluência de peregrinos determinada por um relato tão singular quanto vago, que é o de duas crenças sem instrução e quase sem moralidade, são provas da realidade magnética do fato e da tendência fluídica da própria Terra
em operar a cura dos seus habitantes. As superstições são instintivas e tudo que é instintivo tem uma razão de ser na própria natureza das coisas. É nisso que os céticos de todas as épocas não refletiram muito. Atribuímos, portanto, todos os fatos estranhos do movimento das mesas ao agente magnético universal, que busca uma cadeia de entusiasmo para formar novas correntes. É uma força cega por si mesma, mas que pode ser dirigida por vontade dos homens e que é influenciada pelas opiniões circulares. Esse fluido universal, caso se queira que fluido seja, sendo o meio comum de todos os organismos nervosos e do veículo de todas as vibrações sensitivas, estabelece entre as pessoas impressionáveis uma verdadeira solidariedade física e transmite de umas para as outras impressões da imaginação e do pensamento. O movimento da coisa inerte, determinada pelas ondulações do agente universal, obedece à impressão dominante e reproduz em suas revelações tão prontamente toda a lucidez dos mais maravilhosos sonhos, como tão prontamente toda a extravagância e toda a falácia dos sonhos mais incoerentes e mais vagos. Os golpes dados nos móveis, a agitação ruidosa das baixelas, os instrumentos musicais tocando sozinhos são ilusões produzidas pelas mesmas causas. Os milagres dos convulsionários de São Medardo eram da mesma ordem e pareciam frequentemente suspender as leis da natureza. Exagero, de um certo lado, produzido pela fascinação, que é a embriaguez ocasionada pelos congestionamentos da luz astral. E, por outro lado, oscilações ou movimentos reais, impressos na matéria inerte pelo agente universal e sutil do movimento e da vida. Eis aqui tudo que existe no mundo dessas coisas tão maravilhosas das quais se poderia facilmente convencer-se produzindo à vontade pelos meios indicados no ritual e pelos mais espantosos desses prodígios e se comprovado sem dificuldades a ausência de superstição, de alucinação e de erro. Ocorreu-me muitas vezes, após ter realizado experiências da cadeia mágica feitas com pessoas sem boa intenção e sem simpatia, ver-se despertado, preso de um sobressalto durante a noite e vítima de impressões e contratos verdadeiramente horríveis. Uma noite, entre outra, senti a pressão de uma mão que me estrangulava. Levantei-me, acendi a lâmpada e me pus tranquilamente a trabalhar, visando a utilização de minha insônia e desviar os fantasmas do sonho. Então, os livros começaram a se deslocar ruidosamente perto de mim. Os papéis agitaram-se entre si. Os objetos de madeira rangiam como estrépito, como na iminência de se romper. Os golpes contínuos e surdos ressoavam no teto, no solo e nas paredes. Eu observava com curiosidade, mas sossegadamente todos esses fenômenos, que não seriam menos maravilhosos se somente minha imaginação fosse a responsável. Tanta realidade havia naquelas aparências. Como acabo de declarar, não me sentia de modo algum amedrontado e me ocupava naquele momento de coisas que não eram seguramente ciências ocultas. Foi por causa da repetição de tais fatos que tentei experienciar a evocação com a ajuda do cerimonial mágico dos antigos, obtendo resultados verdadeiramente extraordinários que constarão no capítulo 18 desse livro.